tarde a todos, é um gosto muito grande estar aqui, falar-vos em nome do CDS-PP, querida Presidente Firmelinda Carvalho, Sra. Professora Graça Carvalho, um gosto também tê-la aqui, Ministra sempre próxima, presente e disponível para valorizar o nosso território e para muitas vezes apoiar onde é mais difícil. Meu querido amigo Hugo Soares, Presidente do Grupo Parlamentar do PSD e Secretário-Geral do Partido, líder da nossa frente de combate parlamentar em nome do projeto que o Governo está a desenvolver para melhorar todo o país e certamente melhorando todo o país para poder ajudar cada um dos projetos autárquicos a desenvolver-se, mas também Secretário-Geral próximo e vamos acumulando presenças nestas apresentações e o que eu vos digo até agora não há nenhuma que eu suspeito que não ganhemos. Acho que isto está a correr bem e aqui por maioria de razão. Senhora Mandatária da Juventude, Sr. Secretário-Geral da JSD, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, Sr. Candidato à Assembleia Municipal, autarcas aqui presentes, representantes das estruturas do PSD e do CDS, amigas e amigos. Eu vou falar muito pouco porque, não sei se repararam, falou a Mandatária em nome da experiência e daquilo que é um legado de todo um Conselho que confia na sua Presidente, que já elegeu por uma vez e vai querer voltar a eleger. Depois falou o Mandatário da Juventude em nome do futuro, daqueles que se calhar muitos não tiveram a oportunidade há 4 anos de fazer essa escolha e de apoiar esta candidatura, mas que certamente agora, pela primeira vez, ou até aqueles que o fazem pela segunda, vão dizer que esta candidatura não é uma candidatura só, e isso já não era pouco, que vem resolver muita coisa que estava para trás. É, acima de tudo, uma candidatura que abre espaço para a frente, que abre espaço para o futuro e que dá esperança a quem, sendo mais novo, cresce e começa a fazer a sua vida aqui no Conselho de Porto Alegre. Depois falou o nosso candidato à Assembleia Municipal, Presidente da Assembleia Municipal, que falou, entre outras coisas, de algo muito importante, que é a questão das freguesias. Um concelho é todo o seu território, desde a rua mais importante ao Jardim Central na sua cidade, até cada uma das aldeias aos lugares mais distantes da sede de concelho. Só se consegue essa coesão, eu fiquei muito feliz por ouvir isso também, não que fosse novidade, mas por saber que assim o sentem, que a presidência da nossa Presidente Firmelinda Carvalho teve exatamente essa preocupação de coesão territorial, isso é muito importante. Nós não podemos reclamar do centralismo de Lisboa se depois formos centralistas no nosso próprio Conselho em relação às freguesias que estão mais distantes. Pelo contrário, nós temos que dar o exemplo na gestão municipal, dizendo, bom, se nós tratamos as aldeias assim, o mínimo que exigimos é que Lisboa nos trate a nós com dignidade, desde logo nas acessibilidades. Eu tive a sorte também de cá ter estado presente num grande momento que aqui estivemos pouco antes do verão, naquele grande jantar que tivemos ali embaixo, e sei muito bem que compromissos é que foram assumidos, e aqui esses compromissos, o que vos posso dizer, temos aqui alguns deputados, estaremos sempre para honrar, não é que seja preciso, porque o Governo certamente o fará, também está aqui uma senhora Ministra, e que se não me engano também cá estava nesse dia, para honrar exatamente esses compromissos, porque é uma questão de justiça. E portanto, como vos digo pouco, e já estou a falar muito, são só 2 palavras. A primeira é de agradecimento por esse exemplo. Nós não somos daqueles que veem as autarquias e as vitórias autárquicas como uma bandeira que se coloca no mapa para dizer que temos mais uma e que com isso somamos. As autarquias não são para somar e para dar vitórias partidárias. As autarquias têm de valer cada uma por si e para ser tratadas com a sua autenticidade. E o exemplo que aqui é dado. A vitória do PSD e do CDS e da liderança da Firmelinda Carvalho há 4 anos significa isso tudo. Significa o orgulho que quem vem e não é de cá sente em ver neste projeto autárquico aquilo que qualquer um de nós, mesmo não sendo de Porto Alegre, gostava de ter na sua própria terra. Da maneira como queria que fosse gerida, da proximidade como queria que fosse gerida, da capacidade de olhar, e é uma coisa também, e ainda bem que nós, do ponto de vista da democracia, vamos dando esse salto. E cada vez há mais gente a ter essa coragem de dizer que liderar é saber dizer que sim e de saber dizer que não. Claro que é isso. Então nós não sabemos que é assim. Olha, com os nossos filhos, por exemplo, nós não sabemos que é tão importante nós conseguimos fazer uma coisa e fazermos outra. Claro que em tudo aquilo que temos que gerir, mesmo naquilo que nos é mais próximo, mesmo naquilo que nos mexe mais com as emoções,
Eu estava a dar o exemplo dos filhos, mas obviamente para um autarca não há nada que mexa mais com a sua emoção do que o seu próprio território e estar a gerir a sua própria terra, ter essa capacidade de fazer escolhas. Fazer escolhas é liderar. E, portanto, agradecer por esse extraordinário exemplo e pela mobilização que hoje aqui estão. Deixem-me dizer isso também. É impressionante esta mobilização que hoje aqui está e essa força que hoje foi trazida aqui a esta candidatura. E eu, o voto é secreto, a gente não pergunta, mas eu apostaria, até porque às vezes nós vamos vendo, percebemos pela maneira como as pessoas se aproximam, como estão, se sentam mais à frente, se estão um bocadinho mais distantes a ver, que aqui estão bastantes pessoas que se calhar há 4 anos não votaram e que desta vez vão confiar exatamente porque viram o trabalho ser feito e reforçarão a maioria desta delegação. A última palavra, são só 2, é uma ousadia. Quer dizer, como não vos venho falar de Porto Alegre, porque já falaram pessoas muito melhor, como não vos venho falar de liderança, porque tem uma Presidente que lidera muito melhor, a única coisa que se fala é um bocadinho de política. Quem não sabe falar de mais nada, fala de política. Dizer-vos o seguinte, há uma teoria muito antiga relativa a eleições e principalmente em relação a eleições autárquicas, que diz que as autarquias não se ganham, as autarquias perdem-se. O que é que isto quer dizer? Isto desconstruído quer dizer que, normalmente, quem tem a oportunidade de governar, obviamente que se o fizer bem, se for próximo, se trabalhar, tem meio caminho andado para voltar a ganhar. Mas é só meio. E essa parte a Fermelinda e a sua equipa fez. E essa é a ousadia que eu queria ter aqui convosco, que é fazer-vos um pedido. Para ganhar são precisas 2 coisas. Uma é trabalhar bem, e essa parte está feita. A outra é ter os votos no dia das eleições. E essa já não depende tanto desta equipa, depende muito mais de cada um de vocês. É que preciso que todos votem. Isso é o mínimo. É preciso a seguir que todos acompanhem esta equipa na sua campanha. É um bocadinho mais, mas também não é mais do que a obrigação. E outra que não custa nada, mas que também é muito importante, que falem com toda a gente, que mobilizem toda a gente, que expliquem isto, que nós não podemos andar para trás, que temos que manter tudo aquilo que conquistámos há 4 anos, mas que, acima de tudo, que é importante ter uma maioria ainda mais forte para poder ir mais longe. É este o objetivo que eu acho que é muito mais vosso, mas que nós vindo aqui também sentimos como se fosse nosso. Quero deixar essa palavra de confiança, de agradecimento e de apelo a essa mobilização, para que no dia 12 Porto Alegre dê mais um passo em frente, confiando e dando força à Fermelinda Carvalho e à sua equipe. Muito obrigado.